Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Vamos começar a sessão das 14 horas do dia 9, dando preferência aos processos que temos sustentação oral. Itens 15 e 16, processo de relatoria da conselheira Andréa. A Iná pode chamar o patrono para entrar na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Itens 15 e 16 da parte A. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Itens 15 e 16 da pauta da parte A. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Boa tarde, senhores. Boa tarde, doutor Tiago, tudo bem? Tudo bem, presidente? Como vai, Vossa Excelência? Vamos bem, obrigado. Obrigada. Aqui em Brasília, tudo tranquilo. Bom, você também é daqui, né? Você também está aqui. Aqui hoje está um dia lindo, gente, o sol lindo. Bom, só não pode sair, né? Porque o negócio aqui está pegando. Eu estou no conselho, mas a gente está tendo cuidado, cada um na sua sala. Tá horrível mesmo, presidente. Bom, vamos então para o item 15 da pauta. Pode ser nessa ordem, né? 15 depois 16, relatora? Pode. Processo de relatoria da conselheira Andréa. Processo 10.680, 900, 497, 2008, 75. Uma palavra à relatora. Presidente, antes, tem só um ponto, eu não sei se a doutora Andréa permite, às vezes eu posso fazer uma sustentação única para as duas, porque eu tenho peculiaridades de fato, mas a matéria de fundo é a mesma, que é um caso já julgado pela doutora Edeli no final de janeiro, que é a questão da compensação para o saldo negativo. Então, às vezes eu posso fazer uma sustentação para poupar o tempo de vocês, se a senhora permitir. Muito obrigada, eu agradeço. O conselheiro André, então, faz os dois relatórios, e aí, na sequência, eu passo a palavra ao senhor, doutor Tiago. Obrigado, presidente. Uma palavra à relatora. Ok. Trata-se de recurso especial interposto por Arcelor Brasil, em face do acórdão 01.00967, proferido pela Câmara da Turma Ordinária do CAF, por meio do qual foi dado provimento ao recurso voluntário. Aí eu transcrevo aqui, né, os termos do recurso voluntário, a ementa do acórdão recorrido eu transcrevo também. O processo versa sobre recolhimento de direito creditório apresentado por meio de 2 perdecontos relativos a saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2004. Apenas para conhecimento e contextualização, os 2 perdecontos objeto do presente processo. O primeiro deles foi homologado tacitamente em razão do decurso do prazo superior a 5 anos entre a sua apresentação e a emissão do despacho decisório válido, primeira parte da ementa acima transcrita, sendo tal decisão definitiva por não ter havido interposição de recurso especial pela Fazenda Nacional. Assim, o litígio remanesce apenas com relação à segunda PERDECOMP, que também tem como objeto o mesmo crédito de saldo negativo do ano calendário de 2004. A questão controversa objeto do presente recurso especial diz respeito ao fato de que, na composição deste saldo negativo, foram computados pelo contribuinte parcelas de estimativas não recolhidas, mas compensadas também por meio de decompo, as quais, contudo, foram em parte não homologadas pela autoridade administrativa. Essa controvérsia está consubstanciada na segunda parte da ementa acima transcrita, onde se verifica que o acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário, por entender que a não homologação da PERDECOMP apresentada pela quitação de estimativas retira a certeza do crédito alegado, devendo ser glosada aquela estimativa, portanto, no cômputo do saldo negativo. A recorrente, por sua vez, sustenta que as estimativas compensadas por meio de PERDECOMP, se acaso não homologadas, serão objeto de cobrança, de sorte que sua glosa na composição do crédito discutido nos presentes autos importaria uma cobrança em duplicidade ante a eventual não homologação da compensação dos débitos pretendidos. Para comprovar o dissenso, apresentou como paradigmas os acordos 18.03.00907 e 11.02.00375
nos quais restou assentado o entendimento que defende. O recurso foi admitido por meio de despacho de folhas 843 seguinte, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial, nas quais em si defende a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos ao relatório. Passando para o relatório do item 16, presidente, que é o de 2009-95, também está na pasta. Aí a questão é o recorrente à Fazenda Nacional, muda um pouco de figura. Tá? Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão 11.02.00373, proferido pela segunda turma ordinária da primeira Câmara, da primeira sessão. Aí eu trago aqui o acórdão. O PERDECOMP versa sobre o recolhimento de direito creditário apresentado por meio de DECOMP, relativo ao saldo negativo de CSLL do ano de 2013, o qual é composto na parte controversa, que importa o presente processo, por parcelas de estimativas não recolhidas, mas compensadas por meio de DECOMP, as quais, contudo, foram em parte não homologadas pela autoridade. A Fazenda aponta no recurso especial que as DECOMP objeto da lide se referem às compensações ocorridas entre janeiro e março de 2003. E sua insurgência contra o fato da decisão recorrida ter afirmado que tais declarações, PERDECOMP, representariam confusão de dívida que poderia ser cobrada por meios próprios, caso não homologadas, de modo que os débitos de estimativa, por meio delas compensados, não deveriam ser glosados na composição do saldo negativo discutido nos presentes autos, consoante se verifica nos excertos das emendas do recorrido, que eu transcrevo aqui para os senhores abaixo. Para comprovar o dissenso, a Procuradoria apresentou o acórdão 203.2015, no qual restou assentado em síntese que nas DECOMs protocolizados entre 1 de 10 de 2002 e 30 de 10 de 2003, não há extinção do crédito tributário compensado sob ulterior homologação da autoridade administrativa. Não existe confusão de dívida, mas a administração tributária não tem prazo para homologação de DECOM, de acordo com o excerto do voto condutor daquele acórdão que foi destacado em negrito e sublinhado pela recorrente do recurso. O recurso foi admitido, folhas 370 seguintes, o contribuinte apresentou contrarrazões ao especial, aí ele aduz quanto ao PERDECOMP, né, de números finais 67170562, aponta a existência de um fato superveniente à interposição do recurso fazendário, qual seja, de que as respectivas compensações já discutidas foram homologadas por decisão da Câmara Superior. Nesse aspecto, sustenta, portanto, ter ocorrido perda do objeto recursal. O outro giro alega que, considerando as referidas compensações foram definitivamente homologadas, não há que se cogitar a sua glosa nas estimativas do ano calendário 2003. Quanto os PERDECOMs 3779, final, né, 0647 e 0507, aponta que tais declarações foram transmitidas no ano de 2008, com o que cai por terra o objeto do presente remédio recursal, visto que a PGFN pretende fazer crer que as compensações contribuintes foram transmitidas antes de outubro de 2003, quando, na verdade, não é a realidade dos autos, só que se afigura indiscutível a impertinência fático-jurídica do tema levantado pelo fisco em sede de recursão. Além disso, argumenta que todos os valores nela discutidos e contestados, como supostamente não confessados, foram devidamente declarados em DCTF, conforme demonstra. 3. A de argumentando defende a necessidade do cômputo das estimativas objeto de compensação, homologados ou não, no montante de saldo negativo do período, de forma a evitar a cobrança dúplice do valor, pois os débitos devidamente compensados serão exigidos. Em última circunstância, a inscrição dívida é o relatório. Então, está aí os dois relatórios, presidente, já lidos. Tá. Doutor Tiago, eu vou controlar seu tempo por aqui. Ok? Pelo cronômetro. Podemos começar. Obrigado, excelência. Doutora Adriana, doutora Andréia, demais conselheiros, boa tarde. Bem, eu pedi um relatório conjunto porque a matéria tem algumas peculiaridades que foram muito bem relatadas pela doutora Andréia, que são essas questões no item 16, de compensações que já foram homologadas pela Câmara Superior, então o objeto do recurso teria sido consumido já. Entretanto, a matéria de fundo aqui é se eu posso, na minha composição do saldo negativo, levar em conta compensações não homologadas. Essa é a matéria de fundo dos dois casos, o que efetivamente nos trouxe problemas nessa questão do nosso saldo negativo aqui. E aí eu tenho conhecimento de um voto de janeiro, final de janeiro, de relatoria da doutora Andréia, a relatora designada foi a doutora Edeli, que determinava o retorno dos autos à origem e que acho que a DRJ ficasse atenta para evitar uma cobrança em duplicidade. Ocorre que eu volto com esse caso agora
para a Câmara Superior, que tem aqui uma nova composição, com o doutor Matosinho, o doutor Fernando Brasil, porque o que o contribuinte pede é que a RFB não exija que essa PERDECOMP seja efetivamente homologada, bastando que ela tenha sido solicitada. Em todos os casos, senhores, essa compensação aqui, chover no molhado falar que ela se equipara a pagamento sob condição de ulterior homologação. Eu tenho confissão de dívidas, então falar que só compensações homologadas poderiam compor o nosso saldo negativo ou o nosso crédito, é o mesmo que negar ao contribuinte o direito de compensar imediatamente o saldo negativo dessas compensações. Então, o que o despacho decisório trouxe, o que nós temos de efetivo infringe o devido processo legal, na medida que estabelece o modus operandi que nem a lei, nem o decreto exige. Então, o que se pede é que essas compensações, ou esse saldo aqui do nosso crédito, seja considerado. Se as compensações forem indeferidas, a Receita tem como fazer a sua glosa. Agora, o que acontece efetivamente, é lógico que no acordo que a doutora Edeli pediu para baixar, ela teve esse zelo de pedir que se cuidasse da cobrança em duplicidade. Os contribuintes têm muitos casos de cobrança em duplicidade e reinicia-se um novo contencioso administrativo com muito custo para a empresa. Então, o que se pede, a Fazenda não vai ter nenhum risco aqui, nenhum prejuízo, porque em caso de compensações não homologadas, a Fazenda pode cobrar o seu crédito e tem os meios hábeis para isso. E mais, em um caso específico, como a doutora Andréia já destacou, eu tive compensações efetuadas pela Câmara Superior, perdendo o objeto do recurso aqui da Fazenda. Então, eram esses os pontos aqui das nossas considerações. Agradecendo, doutora Adriana, pela oportunidade e mais uma vez aí renovando votos de profícuos trabalhos para todos. Ok, obrigada. Relatora, com a palavra, primeiro processo do 2008-75. Perfeitamente. O recurso é tempestivo, interposto por parte legítima, a divergência jurisprudencial restou demonstrada, portanto, dele conheço. O assunto é conhecido, já foi analisado por esse colegiado em outras oportunidades. Então, para mim, presidente, entra na questão da cobrança, a estimativa, ela já é uma situação que a própria Receita, ela traz uma orientação acerca dessa situação, a estimativa pelo parecer 2 de 2018, ela já essa estimativa ela já está extinta, ela já está no bojo daquela compensação, ela já vai ser cobrada, já existe confissão de dívida, então, seguindo a orientação da própria Receita Federal, no caso de DECOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano calendário ou até essa data, for objeto de manifestação de conformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa, pois ocorrem 3 situações. O valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído em 31 de 12. A confissão em DCTF e DECOMP constitui crédito tributário, o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser, então, as estimativas cobradas como tributo devido. Se o valor objeto de DECOMP não homologado integrar o saldo negativo de RPJ ou base negativa de CSLL, o direito creditório deste decorrente deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Então, da mesma forma, já antes desse parecer, a solução 18 assentava nessa mesma linha, né, e o parecer PGFN de 88 de 2014, e, por fim, alguns votos já que proferir nesse mesmo sentido. No presente caso, em acréscimo a todo quanto a ser exposto, observo ainda que as estimativas sobre cuja compensação se instaurou a controvérsia constam do PERDECOMP FENAM 440, que é objeto do processo administrativo, cujo recurso especial interposto pela Fazenda, né, está sendo julgado nesta mesma sessão. Tendo essa relatora, ainda não votei, né, então vou aguardar um pouquinho para votar lá, o que implica, portanto, proferindo aqueles autos, por sua vez, implica o reconhecimento do crédito
nesse caso aqui concreto, porque lá ainda não votei, então nesse caso aqui, por conta do parecer 2 de 2018, por todo o arcabouço que já vem decidido no âmbito dessa Câmara Superior, eu dou provimento ao recurso especial, presidente. Conselheiro Deli. Eu não sei se deveríamos inverter a ordem de votação. Para a conselheira Andréa, isso é irrelevante, né? Porque basta a informação do débito em decomp. Mas, para mim, eu acho que, de qualquer forma, eu dependeria de uma liquidação, porque a estimativa que está em litígio nesse processo final 75 que estamos julgando, ela foi compensada com o saldo negativo do processo final 95, certo? E o processo final 95 tem uma alegação aqui de que a estimativa que está lá em discussão já foi foi compensada com um crédito que a Câmara Superior reconheceu, né, ao final de 2004-10. Né? Mas tem outras decomps, então eu acho que de qualquer forma eu dependeria de uma liquidação. Mas, então acho que dá para votar aqui nessa ordem. Né? O final 2008-75, então o meu entendimento divergente na turma já foi apresentado em outros acórdãos. Interessante esse processo da Arcelor vir, né, para me dar a oportunidade, né, de aperfeiçoar o meu entendimento, porque esse processo da Arcelor, esse acordo da Arcelor, ele foi muito criticado por ser uma decisão condicionada, né, porque eu decidi o recurso voluntário naquele momento, né, negando o provimento, e hoje aperfeiçoando o meu entendimento já no sentido de sobrestar, né, então, de sobrestar o litígio subsequente até a solução definitiva do litígio antecedente, né, então, aqui a gente tem a contribuinte, né, questionando o meu voto, e eu concordo em parte com os questionamentos, porque lá, entendo, não deveria ter decidido o recurso voluntário, deveria ter sobrestado o julgamento até a solução do processo de compensação, e no entendimento de que precisamos aguardar até o prazo final para pagamento do ato, caso seja resolvida por não homologação. No caso de homologação, ainda assim a gente depende da liquidação por parte da autoridade local, então o sobrestamento também, apenas a decisão, ela dificulta a decisão líquida nesse processo, né? Então, eu vou dar provimento parcial ao recurso da contribuinte, porque entendo que, apesar do parecer da Receita, eu não concordo em reconhecer essas estimativas como definitivamente extintas, né? Isso fica dependente da solução do litígio em torno da homologação da compensação declarada, e por isso mais dou provimento parcial ao recurso da contribuinte, porque deveria ter sobrestado o julgamento do recurso voluntário até a solução do litígio antecedente. Então, divirjo da relatora para dar provimento apenas parcial. Conselheira Lívia. Eu acompanho a relatora integralmente. Conselheiro Caio. Presidente, eu acompanho a relatora, só que como eu tenho argumentos extras, é diferente de pelas conclusões. Eu vou pedir uma declaração de voto, no caso, por favor, mas acompanho integralmente a relatora. Conselheiro Fernando. Presidente, também já manifestei meu entendimento sobre o tema, né? Entendo que a possibilidade de cobrança não significa direito ao reconhecimento do indébito, e tenho votado no mesmo sentido da conselheira Deli, de sobrestar sempre esses julgamentos prejudiciais até
liquidação, né? Então, eu também voto aqui pelo provimento parcial. Conselheiro Toselli. Matéria conhecida, presidente, me alinho aí com a tese de que isso pode computar no saldo negativo, que a Fazenda tem meios próprios de cobrança de deferimento lá. Então, acompanho a relatora. Conselheiro Matuzinho. Essa matéria, eu, por um longo tempo, me alinhei à exposição de Edeli e Fernando até esse parecer normativo citado pela relatora aqui. Aí eu me curvei, porque se a própria Receita passa a dar esse tratamento, nós estamos brigando com a administração tributária que diz que ela pode cobrar. Se isso vai se refletir na prática, aí já escapa ao nosso poder. A única ressalva que eu faço, e eu queria entender um pouco a vinculação dessa observação final da relatora, por exemplo, eu não reconheço naquele período em que as declarações, seja de CTF ou de Decomp, não eram confissões de dívida, aí eu não reconheço. Tem essa peculiaridade. Não sei se é o caso aqui, se tem alguma situação nesse sentido, parece que não, né? Talvez no outro teria, mas parece estar homologada a compensação. Então, eu vou acompanhar a relatora nesse caso. Conselheiro Alexandre. Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar a relatora também. Conselheira Rita. A relatora. Eu acompanho a divergência da conselheira Edeli, então fica recurso conhecido por unanimidade e dado provimento por maioria vencidos os conselheiros Edeli, Fernando e Adriana, que sobrestavam até solução integral do litígio antecedente. Tá bom, Edeli, assim? Posso só registrar? Na verdade, o meu voto na Câmara Superior é por dar provimento ao recurso especial, porque o julgamento do recurso voluntário deveria ter sido sobrestado. Então dar provimento parcial para reformar o acórdão recorrido que deveria ter sobrestado. Para reformar o acórdão recorrido. Eu vou fazer a declaração de voto. Era por isso DV Caio e DV Edeli. Ok? Voto do processo do item 16, conselheira Andréa. Vamos lá. O recurso é tempestivo interposto por parte legítima. Contudo, entendo não deva ser conhecido conforme expõe a seguir. Em primeiro lugar, há uma impropriedade no recurso fazendário quando afirma que as decompras objeto da lide se refere às compensações ocorridas entre janeiro a março de 2003. Janeiro a março de 2003 são apenas os meses referentes aos períodos de apuração das estimativas que foram objeto de compensação em outros processos e que foram considerados no presente processo como integrantes do saldo negativo de CSLL apurado no ano de 2003. É de pleno conhecimento deste colegiado que a legislação atinente às compensações sofreu importantes alterações ao longo do tempo e que a existência de tais alterações tem sido motivo para diversos casos aqui já analisados, tendo sido obstado segmento a recursos especiais apresentados por se tratar de paradigma proferidos em épocas distintas. É, portanto, muito importante esclarecer, primeiramente, qual é efetivamente o momento em que ocorreram as compensações controvertidas nos autos, e neste aspecto, por se mostrar fiel ao caso dos autos, e bem sintetizar a questão, peço pena para transcrever o quadro demonstrativo elaborado pelo contribuinte em suas contrarrazões. Então, o contribuinte, ele traz aqui, eu coloquei, vê-se, portanto, que se trata de 2 compensações efetuadas em 21 de agosto de 2003 e 3 compensações efetuadas em 30 de janeiro de 2008. Assim, em relação às 3 compensações efetuadas em 31 de janeiro de 2008, deve-se de pronto dar razão ao contribuinte quando argumenta que o recurso especial fazendário apresenta evidente impertinência fático-jurídica. Isso porque tanto a tese defendida pela recorrente quanto o paradigma apresentado visa assentar o entendimento apontado como divergente de que nas decompras protocolizadas entre 1 de 10 de 2002 e 30 de 10 de 2003 não existe confissão de dívida, motivo pelo qual os débitos nela constantes não poderiam ser cobrados ou escritos em dívida ativa. No caso, como as 3 decompras controversas em questão se encontram fora do intervalo assim delineado, não há sequer efetiva demonstração da divergência com relação a elas, o que obsta o conhecimento do recurso especial por não preencher os requisitos regimentares do 67, anexo 2 do RICAF. Em situação idêntica acima delineada, também relatado por esta conselheira, e tratando de compensações de tributos, a Câmara Superior já proferiu decisão negando conhecimento ao recurso especial interposto, consoante se verifica na emenda que eu transcrevo abaixo.
Permaneceria, assim, em tese, apenas a divergência relativa às duas primeiras decompes constando do quadro acima, posto que efetuadas em 21 de 8 de 2003, tendo o acórdão recorrido a elas atribuído o caráter de confissão de dívida, entendimento contra o qual se apresenta o acórdão paradigma 203/2015. Neste ponto, contudo, deve-se ter em conta que as duas decompes em questão foram objeto de análise pelo processo de final 2004-10, consoante evidenciado de forma clara no acórdão da DRJ, de acordo com o excerto abaixo transcrito. Então, transcrevo aqui o item 20. Esses decompos foram cadastrados no processo de 2004-10, apreciados pela DRF, que se manifestou pela homologação parcial das compensações declaradas. Com relação a esses decompos, o acórdão da DRJ não aceitou que os débitos de estimativas ali compensados integrassem o saldo negativo de 2003 da CSL, fundamentando a sua decisão no quanto decidido pelo final 2004-10 pela DRJ, assim como pelo CARF, até a aprovação do acórdão 107.09.436, que negou o provimento ao recurso voluntário, consoante evidenciado no excerto abaixo, transcrito do acórdão da RJ dos presentes autos, que é o 20.1 e 20.2, que eu transcrevi também. O acórdão recorrido, contudo, conforme relatado, aceitou que os débitos de estimativas compensados naquele processo integrassem o saldo negativo discutido nos presentes autos, ao abrigo do entendimento de se tratar de confissão de dívida que poderia ser cobrado por meios próprios, o que justificou a interposição de recurso especial pela Fazenda Nacional. Ocorre, contudo, que os autos do processo 2004-10 foi proferida a decisão pela Câmara Superior, posteriormente a interposição do recurso especial fazendário nos presentes autos, dando provimento ao recurso especial do contribuinte e, nesta conformidade, desconstituindo a decisão proferida no acórdão 107.09.436, por meio do acórdão 9101.001.925, cuja parte dispositiva consta dar provimento ao recurso sem o retorno dos autos à Câmara Có. Para que se possa adequadamente compreender o significado da decisão contida no acórdão 9101.925, é importante saber que o acórdão 107.09.436 havia atestado que a diligência fiscal confirma a existência do saldo negativo, mas havia negado o provimento ao recurso porque o direito à repetição de indébito foi fulminado pela decadência e prescrição. O acórdão 9 de final 1925 reiterou essa observação ao consignar que, em diligência, ficou consignado que, de fato, foram formados os saldos negativos alegados pela contribuinte nos termos da tabela demonstrativa abaixo inserida. Daí porque a relatora do voto condutor, após expor as razões pelas quais entendeu que não se encontrava decaído o direito do contribuinte à repetição do indébito, decidiu, nos termos da própria diligência, dar provimento ao recurso especial do contribuinte. Esse entendimento, conforme visto, foi acompanhado pela maioria dos integrantes do colegiado, acompanhado ainda da ressalva sem o retorno dos autos à Câmara Có. Deste modo, conclui-se que o provimento, no caso, foi integral. Sendo a decisão acima proferida em 11 de maio de 2014, definitiva e irrecorrível na esfera administrativa, há de se dar razão ao contribuinte quando afirma nas suas contrarrazões que o recurso especial fazendário perdeu o objeto com relação à discussão atinente às decompes 6717 e 0562. Isso porque, no âmbito do processo do final de 2004-10, restou definitivamente reconhecida e homologada a compensação dos débitos de estimativa de CSLL de janeiro e fevereiro de 2003 lá discutido. Em situações muito semelhantes, acima, a Câmara Superior já proferiu decisão reconhecendo a perda do objeto. Eu transcrevo aqui abaixo, 9101003835, redatora Cristiane. Em simples, então, em relação a DECOMP 6717 e 0562, o recurso especial perdeu o objeto. Com relação a DECOMP 3779 e 0647 e 0507, não restou configurada a demonstração da divergência jurisprudencial alegada em razão da dissimilitude fática entre os casos confrontados. O acórdão recorrido e o acórdão paradigma analisaram contextos jurídicos diversos. Por essa razão, inicialmente, eu voto por não conhecer do recurso especial, presidente. Conselheira Deli. Estava indo bem, mas com relação às três compensações efetuadas, deve ter razão. Tá. As decompes de 2008, concordo, de semelhança, porque elas são confissão de dívida e paradigma é sobre não ser confissão de dívida. Então, em relação a elas, concordo em não conhecer do recurso especial. Mas em relação às decompes de agosto de 2003, que não eram confissão de dívida, entendo que a divergência, estando caracterizada,
não podemos declarar perda de objetos sem a liquidação da decisão que pôs fim ao litígio no processo de compensação original. Mas também, isso eu não sobrestaria aqui, porque, na verdade, como estamos só solucionando, isso impediria que eu negasse conhecimento nessa segunda parte, então eu conheceria e por conhecer que eu reformaria o acórdão recorrido para que lá se aguardasse, na turma ordinária, se aguardasse a liquidação, né? Então, eu acabo tendo que expor o meu fundamento de mérito para dizer porque conheço essa parte, né? Então, para mim não é... Não estou entendendo, Adeli. Para você conhecer, você tem que verificar a divergência. É que a divergência está caracterizada porque os dois casos tratam de decomp que não é confissão de dívida. E aqui, no caso, o colegiado ACO considerou, em face de decomps que não eram confissão de dívida, que a apresentação da decomp era suficiente para legitimar o saldo negativo dela, para legitimar a inclusão dessas estimativas no saldo negativo. Então, como as decomps não são confissão de dívida e o paradigma nega esse efeito quando não é confissão de dívida, então a divergência é caracterizada. Alguém pediu a palavra, eu só queria dar uma olhadinha no paradigma, que agora me veio uma dúvida. Porque então, eu vou dar a palavra ao Matosinho enquanto você olha. Deixa eu olhar esse paradigma, porque ele é do segundo conselho. Conselheiro Matosinho. Só observar que em relação ao conhecimento, eu vou ter a oportunidade de votar, então estou até me alinhando com o conhecimento que a Edeli está fazendo, mas a minha observação eu não vejo como devolver para a turma aguardar nada, porque lá está decidido. Assim, ela não vai proferir uma nova decisão. Aqui tem duas situações, ou a gente nega provimento e deixa a liquidação lá na origem, que eu acho que é o caso, que não vislumbro discussão de divergência quanto ao valor compensado. Então, se foi homologado, foi homologado. Ou baixaria em diligência para pegar essa liquidação para depois a gente proferir o voto definitivo. Eu acho que só vejo esses dois caminhos. Devolver para a instância ACO não me parece fazer sentido. É só essa observação, presidente. Tá. A conselheira relatora não conhece, conselheira Edeli conhece. O problema é o encaminhamento que ela quer dar uma sequência, que aí se ela vai... Não, eu estou antes. Eu quero saber qual que foi o fundamento do acórdão recorrido para admitir essas estimativas, porque o paradigma é do segundo conselho e ele só discute o fato de decomp antes de outubro de 2003 não ser confissão de dívida. Então, não é um paradigma da primeira sessão que analisasse essa complexidade específica da estimativa no saldo negativo, da estimativa compensada no saldo negativo. Presidente, enquanto isso, eu posso só até tirar uma dúvida com a conselheira Andréa, talvez o conselheiro Edeli também possa esclarecer. Essa questão da decomp ter sido apresentada já como confissão de dívida ou não, me parece que no voto da conselheira Andréa está dizendo que a Procuradoria se equivocou quando ela relata as datas da declaração de compensação. Não seria isso? Elas teriam já sido declaradas quando eram confissão de dívida, sim. E a Procuradoria teria se confundido. Estou dizendo assim, o voto da conselheira Andréa vai nesse sentido. Para a gente saber se conhece ou não, porque aparentemente a conselheira Edeli discorda desse entendimento. Então precisaria ter muito claro aqui para mim qual é a data da declaração de compensação, para eu saber se eu
se aquele paradigma se presta a alguma coisa, se a compensação aqui foi feita sob a égide da 10833, não tem nem que se falar. O paradigma realmente não serve para nada. O quadro que o próprio contribuinte coloca nas suas contrarrazões está aqui na folha 5 do meu voto. Então, aqui tem a data da DECOMP, né? É 21/8 de 2003, aqui ó, no meio, ela e 30 de janeiro de 2008, tá? Então, posso seguir aqui no meu voto? Então, para as DECOMPs que foram entregues em 2008, nessa parte o recurso especial da Fazenda não deve ser conhecido, eu concordo com a relatora. Para as DECOMPs que foram entregues antes de outubro de 2003, o fundamento do acórdão recorrido a compensação se equipara a pagamento sob condição do ulterior homologação, e isso com destaque no parágrafo 6º e 7º do artigo 74. A DECOMP constitui confissão de dívida instrumental e suficiente para a exigência dos débitos, incluído pela Lei 10.833/2003. Então, a premissa jurídica é de que esse dispositivo, sendo aplicável a essas DECOMPs, a todas essas DECOMPs, então elas teriam que ser admitidas na composição do saldo negativo. O paradigma tratando de lançamento de débitos informados em DECOMP validou para valores que tinham sido objeto de compensação antes da 10.833, ou seja, não eram confissão, afirmou que esses valores não eram confissão de dívida. Então, apesar dos acórdãos tratarem de situações jurídicas, de contextos fáticos diferentes, né, lançamento, compensação, os dois interpretaram condutas do sujeito passivo sob o mesmo contexto jurídico, e enquanto o paradigma disse que aquela compensação não era confissão de dívida, o recorrido afirmou que essa compensação era confissão de dívida. Consequência disso, no paradigma se validou o lançamento, e aqui nesse acórdão se validou a estimativa no saldo negativo. Então, em torno de interpretação da legislação tributária, eu vislumbro uma divergência. Então, entendendo que há divergência entre o paradigma e o recorrido, quanto à eficácia do artigo 74, parágrafo 6º da norma 430, com a redação da 10.833... Peraí, você pode antecipar o seu voto? Ela não deu o voto. Não, ainda estou no conhecimento. Ainda estou no conhecimento. Entendendo que há divergência, eu não concordo em declarar perda de objeto por conta de ter havido uma decisão administrativa validando a compensação. Porque ela decide, essas decisões administrativas, elas decidem a matéria que está ali em litígio, mas elas são passíveis de liquidação posterior. Então, eu não sei se essa liquidação extingue essas compensações que estão aqui. Sem esse conhecimento, eu entendo que não há como declarar perda de objeto, e por isso conheço parcialmente do recurso da Procuradoria. Conselheira Andréa? Não, a perda do objeto é exatamente isso, vai executar como tiver. Então, na verdade, não haveria nenhum prejuízo a nenhuma situação a declaração da perda do objeto. Eu optei por essa situação pela praticidade e porque realmente o resultado, no final das contas, ele vai ser o mesmo. Então, vai prosseguir como foi definido já. Então, não teria por que esse recurso vir para a Câmara Superior. Foi o meu entendimento. Tá. Conselheira Andréa não conhece, conselheira Edeli conhece parcialmente, conselheira Lívia. Eu entendi a posição da doutora Andréa. Eu acho que diante de toda a complexidade que temos aqui, o mais fácil é não conhecer. Existem argumentos para
para isso, consigo ver esse caminho que ela percorreu e acompanho integralmente. Boto pelo meu conhecimento. Conselheiro Caio. Eu acho que não é nem só uma questão de caminho mais fácil, eu acho que está muito claro aqui os fundamentos para o não conhecimento. O motivo, eu entendo o que a ele trouxe, mas eu me sinto seguro de acompanhar a relatora. Eu acho que para mim é mais simples, mais objetivo, eu diria, então, com a relatora, presidente. Conselheiro Fernando. Presidente, eu vou votar com a divergência, com a devida vênia, entendo que não é uma situação que tanto faz, porque a situação anterior estava homologando a compensação, estava reconhecendo aqui. E eu creio que isso precisaria passar pelo crivo antes, porque a gente não sabe se o saldo era suficiente para ratificar o que está na decisão recorrida. Então, o fato de a gente não conhecer do recurso, simplesmente dá-se como certo o reconhecimento daquela homologação de compensação, que a gente não sabe, que depende do processo anterior, e a gente não sabe o resultado disso. Por isso, eu vou pedir vênia e votar com a divergência pelo conhecimento parcial. Conselheiro Toselli. Para mim também me parece clara a perda de objeto. Acho que não é tão complexo saber que foi homologado lá exatamente o que se discute aqui. Afinal, é a mesma origem. Então, eu acompanho a relatora. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu acho que tem que separar as coisas. Uma coisa é aquele processo interferindo no mérito desse. Isso para mim é indiscutível. E aí a gente pode decidir de diversas formas de como ele impacta o resultado desse processo. Agora, do ponto de vista processual, nós estamos tratando do conhecimento do recurso, da divergência. Nós estamos antecipando um juiz de mérito dentro da análise de cabimento do recurso. Me parece totalmente impróprio. Assim, mesmo que o resultado final possa ser o mesmo, é absolutamente impróprio. O correto se conhece, está caracterizada a divergência? Está. Agora, tem fatos que impedem o resultado final né, que seja no sentido de aprovimento, ou não. Aí é outro ponto, é outro momento. Então, na questão do conhecimento, eu me alinho à divergência e me parece óbvia essa questão também. Conselheira André pediu para falar. Não, só para esclarecer, é que a minha visão é um pouco diferente, viu, Matosinho? É porque, na verdade, eu não consigo nem formar a divergência, porque aquilo para mim já é uma questão prévia, né? Já não consigo entrar no conhecimento. Então, para mim, perder o objeto, eu não consigo nem imaginar, não vou fazer o exercício seguinte, porque aquilo já acabou para mim. Só para deixar claro que eu não estou mudando nenhuma situação institucional, ou regimental ou processual. Só para deixar claro isso. Conselheiro Toselli colocou a mão. Aqui, na verdade, fazer uma... Eu não discuto a caracterização da divergência ou não. Eu vou num passo anterior, que é o interesse de agir, a legitimidade recursal. E a partir do momento que homologa-se lá, cai por terra o recurso aqui, perde o objeto da discussão. Então, eu já paro antes da análise da divergência. Lembro aqui que a Câmara Superior, ela não está só julgando casos com existência de divergência jurisprudencial. Existem outras hipóteses. Primeira, interesse de agir, objeto recursal. Segundo, pré-questionamento. Depois a gente entra no mérito da divergência ou não. Eu já paro no interesse de agir, perdeu o objeto recurso. É nesse sentido que eu não conheço o recurso, não pela falta de divergência. Conselheiro Alexandre. Eu vou acompanhar a conselheira André, relatora. Conselheira Rita. Com a relatora. Eu acompanho a divergência, mas fica não conhecido por maioria, vencidos os conselheiros Edeli, Fernando, Matosinho e Andréa, e Adriana, que conheciam parcialmente. Ok? Ok, doutor Tiago? Obrigado, presidente. Obrigado, senhores. Boa sessão a todos. Obrigada. Esse tem dever, Edeli?
Esqueci de lhe perguntar. Acho que não vou fazer não, Adriana. Tá certo. Não precisa não. Não, É porque a prova já saiu. Tá certo. Bom, agora vamos para o item 19 da pauta, também processo da conselheira Andréa. Você pode chamar a Tainá, o patrono? Sim, presidente, farei a convocação. Perdão, qual item, presidente? 19. Obrigado. Item 19 da pauta, doutor José Luiz, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 19 da pauta, doutor José Luiz, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Boa tarde. Boa tarde, doutor José. Boa tarde. Luiz Crivinelli Filho. Vamos começar, então, o processo de relatoria da conselheira Andréa. O senhor nos escuta, né? Sim. Processo de relatoria da conselheira Andréa, recorrente Galvão Engenharia S.A., processo 11.831.000.733/2002-08. Com a palavra a relatora. Obrigada, presidente. Traço de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte, acórdão 302.00312, de 2010, o recurso que está fundamentado atualmente no 672 do RICAF. O acórdão recorrido contém ementa e abaixo a parte dispositiva, que eu transcrevo para os senhores. No recurso especial, o contribuinte alega que o acórdão recorrido deu à legislação tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos relativamente às seguintes matérias. Aí tem 3 matérias. No exame de admissibilidade foi dado seguimento ao recurso conforme despacho de admissibilidade do presidente da terceira Câmara. Reconhecimento das divergências jurisprudenciais está embasado em parecer que apresenta as seguintes considerações. Aí transcrevo o parecer. Sigo. Mais adiante. Transcrevo o parecer. Para o processamento do recurso, o contribuinte desenvolve os argumentos apresentados a seguir. Aí também trago os argumentos da contribuinte, transcritos abaixo, para não cansar os senhores, já estão todos aqui. Em 13 de 8 de 2015, o processo foi encaminhado à PGFN para a ciência do despacho, que deu seguimento ao recurso especial da contribuinte. Nos termos do artigo 23, parágrafos 8º e 9º do decreto 7235, a PGFN seria considerada intimada ao término do prazo de 30 dias, já lá acima referida, bem como, além disso, 28 de 8 de 2015, o referido órgão apresentou as suas contrarrazões, que eu também transcrevo, conforme abaixo. Aí sigo. Em face do exposto, requer seja negado o provimento ao citado recurso. Então, é o relatório, presidente. Doutor José Luiz Filho, eu vou fazer o seguinte, eu vou controlar o seu tempo aqui, tá certo? Ótimo. Podemos começar. Ok, eu vou tentar compartilhar aqui uma breve apresentação. Vocês conseguem ver? Sim. Perfeito. Então, obrigado, senhora presidente. Boa tarde, senhoras conselheiros, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. O caso é relativamente simples. Só um breve resumo. A Galvão apresentou um pedido de restituição de saldo negativo de R relativo ao ano calendário de 2000 e naquele período ainda não havia a decomp, então foram feitas várias compensações com débitos de R-fonte dos anos calendários de 2001 e 2002, por meio de DCTF.
O despacho decisório, ele identificou algumas diferenças entre os valores declarados em DCTF e os registrados no livro razão. No fim das contas, prevaleceram os valores registrados no livro razão. Aqui nesse próximo slide, eu transcrevo um excerto breve do despacho decisório. Então, na prática, o que a Receita fez foi somar os valores deduzidos no razão, comparar com as DCTFs e deduzir do crédito utilizado as diferenças não declaradas. Então, essas diferenças, por exemplo, o valor de R-fonte relativo ao quarto trimestre de 2001 totalizou 597 mil, e aí comparando com os valores de R-fonte deduzidos no razão, encontrou-se uma diferença de 13 mil reais. Essa é basicamente a discussão. O acórdão recorrido endossou o que o despacho decisório... Só uma interrupção, não sei, vocês estão acompanhando os slides? O meu Não travou. está passando para mim também. Não? Não. Travou. Então deixa eu Normalmente ele já precisa estar em modo apresentação quando você compartilha a tela para ele circular as telas. Deve ter mais de uma aba aberta, ficou aberta do PowerPoint original e não do slide apresentado, né? Agora sim? Agora está resumo da discussão, mas ninguém vê nada, só resumo da discussão. Bom, agora sim, certo? Agora sim. Que bom. Bom, então, só voltando rapidamente, eu não sei se os senhores chegaram a ver essa tela, mas então a discussão é basicamente essa. A Receita Federal ela identificou alguns valores declarados em DCTF, diferenças, na verdade, entre os valores declarados em DCTF e os registrados no livro razão, e prevaleceram os registrados no livro razão. Aí aqui eu transcrevi um excerto do despacho decisório. O que eles fizeram na prática foi somar os valores deduzidos no razão, comparar com as DCTFs e deduzir do crédito utilizado as diferenças não declaradas. E aí, em amarelo, por exemplo, o IR-fonte declarado em DCTF totalizou 597 mil, comparando com o valor deduzido no razão, 610 mil, encontrou-se uma diferença de 13 mil. Esses 13 mil foram, de certa forma, compensados de ofício pela Receita Federal. Esses débitos nunca foram declarados em DCTF, também não foram objeto de lançamento de ofício, e basicamente essa é a discussão do recurso especial. São 3 divergências, eu vou passar rapidamente aqui por elas, mas acho que todas elas acabam levando a mesma discussão. A primeira divergência é a de que a escrita contábil não seria instrumento hábil para constituir crédito tributário. Aqui eu transcrevo um excerto do despacho. Ele entendeu que a divergência entre o paradigma e os dois acórdãos recorridos, entre os recorridos e os dois acórdãos paradigmas, restou demonstrada. Essa seria uma primeira divergência. A segunda divergência é a necessidade de lançamento de ofício das diferenças apuradas na escrita contábil. Aqui também um excerto do despacho de admissibilidade, em que se reconheceu a divergência suscitada. E terceira divergência, que diz respeito à impossibilidade de compensação de ofício do débito indicado apenas na escrita contábil. Aqui também o despacho de admissibilidade reconheceu a caracterização da divergência, e inclusive menciona que essa seria uma questão derivada das anteriores. Então, no fim das contas, o ponto aqui é saber se a Receita Federal poderia cobrar débitos registrados na escrita fiscal, mas não declarados em DCTF. Só para relembrar rapidamente, a DCTF foi introduzida pelo Decreto-Lei 2124 de 84, era um documento que comunica a existência do crédito e constitui confissão de dívida, como os senhores sabem. Posteriormente, a IN da Secretaria da Receita Federal 73 de 96 previu que a DCTF seria um instrumento adequado
para declarar e formalizar compensações, isso constava do artigo 7º, inciso 11, e somente em 2002, e aqui a gente já não está mais falando do período em discussão, somente com a Lei 10.637 foi alterado o artigo 74 da 9.430, e aí sim instituiu-se a declaração de compensação, a DECOMP. Ou seja, nesse período, no período em discussão, a escrita contábil nunca foi documento adequado para formalizar, constituir débitos ou viabilizar compensações. Esse é justamente, acho que, o ponto central do recurso especial. Aqui eu até transcrevi a ementa de um dos paradigmas, justamente nesse sentido, de que o instrumento hábil para informar as compensações, à época, eram as DCTFs, e não a escrita contábil. Eventuais valores declarados na escrita contábil ensejariam lançamento de ofício, mas não poderiam ser extraídos de lá e utilizados para efetivar a compensação, como aconteceu no caso concreto. Nesse sentido, de forma parecida, a súmula 52 do CARF já dizia isso também. Ali a situação é um pouco diferente, mas esse trechinho final, os tributos, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam lançamento de ofício. Acho que aqui nesse ponto a súmula 52 demonstra bem a importância de prévia constituição do crédito tributário. E uma terceira divergência é a impossibilidade de compensação de ofício com base em crédito tributário não constituído. Aqui também eu transcrevo esse precedente, que, se eu não me engano, também é o paradigma do recurso especial, e esse trecho em vermelho demonstra bem que, de fato, débito não constituído, não confessado em nenhum documento, ou qualquer outro tipo de obrigação acessória, ele não poderia ser objeto de compensação pelo fisco. Então, em conclusão, senhores conselheiros, aqui eu fiz um quadrinho, um resumo. Somente as compensações informadas em DCTF asseguravam a compensação, constituição do crédito. Valores não declarados em DCTF, mas apenas na escrita, exigem lançamento de ofício. Nesse sentido, o fisco não poderia ter compensado de ofício os valores não constituídos e não exigidos por lançamento de ofício, de modo que, como a recorrente alega, como esses débitos nunca foram constituídos por DCTF ou por lançamento de ofício, teria ocorrido a decadência dos valores exigidos pelo despacho decisório. Então, aqui eu já encerro, senhores conselheiros, a recorrente pede o provimento do recurso especial, o reconhecimento da decadência desses valores, ou subsidiariamente o retorno dos autos à instância inferior. Muito obrigado. Palavra, relatora. Ok, conheço do recurso porque ele preenche o requisito de admissibilidade. Corretas as razões pelas quais o recurso foi admitido, relativamente à matéria em pauta. O contribuinte apresentou pedido de restituição ou compensação com o valor que entendia ainda possuir de crédito a título de saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2000. Ele já tinha utilizado parte desse crédito em outras compensações realizadas antes da sistemática introduzida pela 10.637 de 2002. Essas outras compensações foram declaradas em DCTF, mas a delegacia de origem verificou que alguns desses débitos inicialmente compensados constavam na contabilidade com valor maior que aquele declarado em DCTF. Assim, essas parcelas, diferenças entre a contabilidade e a DCTF, também foram consideradas como objeto das primeiras compensações, o que consumiu uma parte adicional do crédito originalmente apurado, reduzindo o saldo que remanescia para as compensações objeto do presente processo. Esse é o resumo objeto do litígio desses autos. As três divergências citadas pela contribuinte se complementam, como bem falou o patrão, fazem parte de um mesmo contexto argumentativo, de modo que elas podem ser analisadas conjuntamente. A contribuinte defende que a escrita contábil não é instrumento hábil para constituir débito,
que a exigência de divergências entre DCTF e escrita contábil deve se dar por meio de um lançamento de ofício, e que não seria possível realizar compensação de ofício de débito constante apenas da escrita fiscal. Com essa argumentação, ela pretende questionar o procedimento adotado pela delegacia de origem e, com isso, restabelecer o saldo que entendia ainda estar disponível para as compensações do presente processo. Essas primeiras compensações, realizadas apenas na escrita contábil e que reduziram o valor do crédito que a contribuinte entendia ainda estar disponível para a utilização do presente processo, estavam autorizadas pelo 66 da 8383 de 91 e regulamentadas no artigo 14 da IN 2197 nos seguintes termos. Então, artigo 14, transcrevo aqui, né, tributos da mesma espécie poderão ser utilizados mediante compensação, independentemente de requerimento. A linha argumentativa da contribuinte busca amparo no artigo 7º da IN 73 de 96, que fala lá da DCTF, que no inciso 11 fala nas compensações. A partir dos paradigmas apresentados, a contribuinte sustenta que as compensações entre tributos de mesma espécie somente tinham eficácia se feitas por meio de DCTF. Sendo assim, aquela parte adicional de valores da contabilidade, referente às primeiras compensações, não poderia ser considerada para fins de controle do saldo remanescente do crédito. O que ela reivindica, portanto, é a goza de uma parte das compensações que ela mesma fez em sua contabilidade para que o crédito remanescente dessas compensações tivesse um saldo maior, o que lhe seria favorável no presente processo. Não penso que as disposições da IN 73 de 96 faziam letra morta no referido artigo 14 do 21 de 97, da IN 21, quando ele dizia que as compensações em tributo da mesma espécie poderiam ser feitas independentemente de requerimento. Os incisos do artigo 7º da IN 73 de 96 indicavam as informações que deviam constar na DCTF, dentre elas as chamadas vinculações, informações sobre pagamento, parcelamento, exigibilidade suspensa e compensação. Mas isso não significava dizer que a DCTF era o requerimento que o artigo 66 da 8383/91 e o 14 da IN 2197 dispensavam. As primeiras compensações, por envolverem tributos da mesma espécie, poderiam sim ser feitas na própria contabilidade da empresa. E por isso foi que o acórdão recorrido entendeu corretamente que elas tiveram por base registros contábeis da própria contribuinte, constituído um procedimento adotado pela unidade administrativa, mera validação das compensações ali apontadas. Além disso, em relação a esse confronto entre duas INs da Receita, é importante perceber que uma coisa é glosar um crédito para se exigir o débito que estava ele vinculado por meio de DCTF, lançamento de ofício, etc. Tema que não é propriamente desses autos. Outra é verificar apenas o montante de crédito disponível a partir das compensações realizadas pela própria contribuinte em sua escrita fiscal, precisamente o que está sendo discutido neste processo. Em relação às primeiras compensações, está claro que não houve nenhuma glosa de crédito para fins de se exigir débitos a ele vinculados. Ao contrário, o que se fez foi considerar as próprias compensações feitas pela contribuinte nos valores escriturados sem nenhuma glosa de crédito, apenas para fins de se apurar o saldo de crédito que remanesceram dessas compensações. Os questionamentos da contribuinte, inclusive com a invocação da súmula 52, guardam relação com a exigência de débitos objeto do pedido de compensação desses processos, mas isso não está em questão litigiária examinada, ou seja, se a Receita tem ou não o instrumento hábil para fazer a exigência dos débitos objeto do pedido de compensação constante desse processo na parte homologada. O que se discute aqui é apenas o valor do crédito que ainda não estava disponível para esses pedidos de compensação. Em relação a isso, o acórdão recorrido não merece nenhum reparo. Desse modo, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da contribuinte. Presidente, é como um voto. Conselheira Deli. Quero primeiro parabenizar o voto da conselheira Andréia, muito bom ver a questão analisada de forma tão clara. Parabenizar também o patrono que conseguiu, num caso tão diferenciado, identificar paradigmas bem apropriados, mas quero fazer uma ressalva de conhecimento na terceira matéria, justamente para que o litígio fique bem conformado, porque o paradigma trazido para a terceira matéria, ele trata de uma verificação de crédito de COFINS não cumulativa
E nessa verificação de crédito, né, a autoridade fiscal identificou ali um erro de base de cálculo, e é nesse contexto que se vai dizer que você não pode fazer a liquidação de débitos do contribuinte com créditos, né? Então, é uma situação, eu já pensei que fosse IPI, né? Eu cheguei que era COFINS não cumulativa, realmente é uma situação fática diferenciada, né? Então, eu acho que seria bem interessante para esse processo que esse paradigma fosse excluído para que a gente discutisse a questão nos seus reais termos, que são esses bem postos pelo conselheiro André, e a exclusão dessa divergência não altera em nada o resultado também, como bem disse pelo patrono e pela conselheira Andréa, mas só por preciosismo, como compensação, é sempre uma matéria que é muito, que é do meu interesse sempre, né? Então, eu só vou abrir divergência para conhecer parcialmente, excluindo a terceira matéria. Eu entendo que o terceiro paradigma, ele trata de situação fática diferenciada, e lembrar que esse litígio, ele sempre chega para nós ao revés, né? Quando nós admitimos, por exemplo, as estimativas antes de outubro, antes da criação da DECOMP, estimativas que foram liquidadas na própria escrituração contábil com saldos negativos anteriores e que, eventualmente, a fiscalização glosa dizendo que não foi informada em DCTF aquela compensação. Então, nesses casos, em desfavor dos sujeitos passivos, né, de litígios que chegam em desfavor de sujeitos passivos que não têm a estimativa legitimada por falta de DCTF, né, a gente recorrentemente afirma que para as compensações de tributos de mesma espécie antes da criação do DECOMP não é necessária a informação em DCTF. Esse caso aqui, ele é interessantemente o revés, né? A fiscalização foi lá e validou todas as compensações que foram feitas com tributos de mesma espécie, só que para fins de reduzir o direito creditório que o contribuinte pretendia, né? Porque ele estava querendo um valor que ele já tinha apropriado na escrituração contábil para compensações de tributos de mesma espécie. Então, só com essa ressalva do conhecimento parcial, acompanho no mérito a relatora. Então, você não conhece da matéria a possibilidade de compensação de ofício com débitos da escrita contábil, né? Isso. Ele não conhece possibilidade, compensação. Necessidade de lançamento de ofício possibilidade de compensação de ofício ou impossibilidade de compensação. O que o compensação de ofício é essa mesmo. Compensação de ofício de débito constante apenas da escrita fiscal. Isso, aham. Conselheira Lívia. Presidente, antes de seguir, só para eu ir formando meu convencimento, eu queria entender uma parte do voto da conselheira Edeli, só até para... Posso fazer só um questionamento para ela? Pode. Eu não entendi, nessa parte que você exemplificou, e é exatamente o que eu estava elaborando mentalmente aqui, o raciocínio, você disse que quando é um caso, por exemplo, de estimativa, foi compensado na contabilidade e não informado em BCTF, vocês têm reconhecido, não sei se isso é uma decisão da Câmara Superior ou um entendimento pessoal, têm reconhecido a compensação? Porque me parece que nas turmas ordinárias o entendimento é exatamente, pelo menos na minha turma, era diferente nesse sentido. Tinha que haver o registro contábil e a informação na DCTF para conformar a compensação do completo. Não bastava um pedaço. Então, também nós temos que a DCTF não tem a prova. Então, eu só queria entender se é isso mesmo que você falou e se esse é o entendimento. Eu não consigo te afirmar, esse é o meu entendimento, com certeza, eu não consigo te afirmar se nós decidimos essa divergência especificamente, mas quanto a esse ponto já passamos como premissa de decisão, né, no sentido de que não é necessária a DCTF para validação de compensação de tributos de mesma espécie antes da criação da DECOMP, que o requisito do artigo 662383 é só escritural. Obrigado.
Conselheira Lívia. Eu acho que foi o caso da Norquem, mas eu preciso abrir o arquivo aqui, meu computador está um pouco leve. Mas, indo ao meu voto, concordo com a Adelino conhecimento, também acho que a terceira matéria, o alcance jurídico dele está diferente, então eu conheço parcialmente só com relação às duas primeiras matérias. Concordo com a relatora quanto à primeira matéria, realmente a DCTF é informativa, temos discutido aqui que a compensação escritural efetuada quando a DCTF era só não tinha efeitos de confissão de dívida, vale só a escrituração, a DCTF é meramente informativa. Mas eu não consigo dar o alcance que a relatora dá com relação à segunda matéria. Porque eu entendo que se eu não homologar um crédito, dizendo que, na verdade, o débito é maior, e esse débito não está na DCTF, que a DCTF não constitui dívida, e não está na escrituração, mas a escrituração não constitui dívida também, a escrituração não tem efeito de confissão de dívida. Então, eu estou não homologando um crédito porque o débito do contribuinte seria maior, sendo que esse débito não está constituído em lugar nenhum. Então, eu não consigo... se a escrita contábil não constitui o débito do contribuinte, como é que eu posso deixar de homologar um crédito dizendo que o débito dele é maior do que ele tem? Então, acho que a segunda matéria deveria sim lançar. E se eu não homologar a compensação dizendo que o débito é maior, eu estou lançando por via transversa, eu estou cobrando esse débito que nem sequer está constituído via não homologação da compensação. Então, por isso, eu acompanho a relatora na primeira matéria, mas na segunda matéria eu dou provimento ao recurso do contribuinte, por considerar que não é possível realizar a compensação de ofício. Conselheiro, na existência de divergência, você precisa de lançamento de ofício para considerar esse débito. Você precisa constituir o débito, né? O débito não está constituído, então deve ser ignorado. Então, é o meu voto, presidente. Conselheiro Caio colocou a mãozinha, depois a conselheira dele pediu a palavra. Conselheiro Caio, então. Microfone, conselheiro Caio. Eita, desculpa, aqui. Só para esclarecer, na tentativa de ajudar, a decisão mais recente é de janeiro do 20, relatoria da Lívia, que a decisão unânime, né, não, por maioria da turma, foi pela desnecessidade da DCTF no nosso último pronunciamento, né? Daí, nos últimos 3 anos, eu não consegui achar essa matéria expressamente aqui, mas o caso inverso eu consegui. Era só isso que eu queria registrar. Conselheiro dele que está com a palavra. Qual acórdão, Caio? Estão perguntando. O 04695. Conselheira Dele. É só um aspecto temporal, né, que não me leva à mesma conclusão da conselheira Lívia. O contribuinte apura um saldo negativo em 2000 e pede esse direito creditório, saldo negativo de 2000, ele pleiteia em 2002 o saldo negativo apurado em 2000, né? Então, quando se vai verificar se ele pode pedir a restituição daquele valor X em 2002, e se olha a escrituração contábil dele, e nela constam várias compensações com aquele mesmo direito creditório, então eu não vejo que estamos destinando esse saldo negativo pedido em 2002 para liquidação de débitos em 2000. Eu só estou determinando a disponibilidade do direito creditório pleiteado em 2002 a partir de registros escriturais do sujeito passivo. Por isso, eu não entendo essa compensação como feita pela fiscalização e, eventualmente,
como supressão da necessária constituição de um crédito tributário. Então, eu acho que esses momentos aqui são determinantes para a minha decisão. O que a gente está aferindo é a disponibilidade do direito creditório pleiteado em 2002, e aí verificando as condutas do sujeito passivo antes disso. Né? Então, eu não estou destinando o saldo negativo de 2002 para liquidar débitos lá atrás. Não, quem fez isso foi o próprio sujeito passivo, porque ele não podia ter pleiteado em 2002 um crédito tributário que ele já destinou lá atrás a outras compensações. Né? Por isso que acompanha. Conselheira Lívia, mantém? Não tenho, presidente, estou pensando, mas eu não consigo fugir da questão também de que ele destinou, mas ele não constituiu. Então, ele destinou, mas não existe. Ele destinou para uma coisa que não existe. Então, continuo na minha premissa de que precisa estar constituído para valer alguma coisa, para valer como débito exigível, né? Conselheiro Caio. A gente está votando só conhecimento, né, presidente? Não, porque a conselheira Andréa já votou o mérito, né? A doutora Edeli também votou o mérito? Sim. Então nós temos uma falha de... A doutora Lívia também já votou o mérito. Sim. Bom, então aqui no caso, eu acompanho a relatora quanto ao conhecimento, mas eu divirjo em relação ao mérito, aqui no sentido de dar provimento ao recurso. Tá, então você, Caio, conhece integralmente, conhece integralmente e dá provimento integralmente. Isso. Conselheiro Fernando. Vamos lá, presidente, eu acompanho o voto da relatora, tanto no conhecimento quanto no mérito, né? Estava preocupado quando o Caio falou do precedente de janeiro, eu fui olhar, falei, será que eu julguei isso? Porque aí era de 2020, né? Então eu não participei desse julgamento, porque, ao contrário, eu acho o DCTF muito importante até para fins de controle, aí, senão o fisco não sabe absolutamente quanto que alguém já utilizou de eventual crédito, né? Mas nesse caso aqui, o que nos interessa essa questão, eu entendo também que aqui não está se constituindo nenhum crédito. O que eu entendo é que o contribuinte ele tem uma grande prerrogativa de fazer a autocompensação. Isso lhe traz bônus, que lhe permite, sem a anuência do fisco, que ele tenha sua compensação validada, né? Mas ele lhe traz um ônus, que a partir do momento que ele escritura essa compensação, ele utilizou aquele valor. Então, não dá para a gente pegar o lado positivo da coisa, para aceitar a autocompensação, e quando o contribuinte faz a autocompensação, e aí vem um argumento de se utilizar da própria torpeza e dizer, mas eu nunca confessei aquele débito e, portanto, vocês estão constituindo o crédito. Não. Né? Se houvesse uma constituição de crédito, haveria um lançamento daquele valor que está na DCTF, daquele débito que ele tentou lá autocompensar. E o que se está fazendo aqui não é exigir aquilo, que aquilo seria fazer uma exigência sem lançamento. O que está se exigindo aqui é um novo débito que ele tentou compensar, e eu falo, você não tem crédito suficiente. Não tem nada a ver com aquela autocompensação inicial que ele fez na contabilidade e que foi corretamente questionado pelo fisco. Então, eu parabenizo o voto da relatora e acompanho integralmente. Conselheiro Toselli. Presidente, na onda aí de parabenizar o Dia Internacional das Mulheres, registro aqui parabéns pelo voto da conselheira Andréa e os complementos da Ideli, Fernando, que não é mulher, mas também muito bem complementado. Quando eu vi o primeiro caso aqui, eu sempre tento desvincular aqueles preceitos que são aplicáveis à auditoria normal, auto de infração,
que tem todo um prévio procedimento. Aqui eu jogo tudo isso não fora, mas guardo, é um processo de compensação. O contribuinte tem que provar a liquidez do crédito que ele fala, ó, fazenda, estou contra esse débito, do meu ponto de vista, compensando um crédito. E aí o que mais me salta aos olhos é o argumento do recorrente, muito bom, muito bem defendido, parabéns pelo recurso, mas é tudo, ó, aqui você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo, mas em nenhum momento ele justifica por que da diferença entre contábil e DCTF. E a base fiscal é contábil. Então, naquela época ainda, onde tributos das mesmas espécies eram compensados escrituralmente, eu tendo a concordar com a presidente, que costurou muito melhor que eu e com a Ideli, que eu não estou falando de uma compensação de ofício no sentido, vamos dizer, imediato. Eu estou falando o seguinte: o líquido é o saldo contábil, porque a minha própria contabilidade, onde eu registro os meus eventos econômicos, mostra um valor menor, né? Ou seja, a DCTF é menor. Então, assim, é um caso que eu posso ainda ter uma outra opinião, mas eu estou seguro por hora por considerar que o valor passível mesmo era o contábil, ou seja, o consumo dos 13 mil procede e foi essa a base da autuação. Então, mais um caso muito interessante nessa sessão, mas que eu acompanho. E aí, quanto ao conhecimento, a Ideli também foi cirúrgica, por isso que eu incluí ela no parabéns para as mulheres aqui, porque eu acho que você tocou num ponto muito bem da divergência do terceiro ponto, que me incomodou um pouco. Então, eu acompanho na íntegra a divergência da Ideli, presidente. Ok. Conselheiro Matosinho. Um caso bem sui generis, eu realmente nunca tinha visto sob essa ótica. E em princípio, assim, eu tenho bastante dificuldade para aceitar uma compensação dessas escriturais sem a DCTF. Para mim, a DCTF pelo menos, exceto naquele período em que ela não era constitutiva, e aí era da IPJ, outros instrumentos que confessavam a dívida, seriam os necessários para o quê? Dar conhecimento ao fisco que eu tenho esse débito e estou utilizando esse crédito. Daí, como consequência, se eu quero utilizar para efeito, por exemplo, uma base de cálculo negativa lá na frente, eu tenho conformado todos esses passos. Sem esses, eu não vejo como reconhecer uma compensação escritural, que falta essa formalização perante o fisco dessa compensação, né? Aqui, sob outra ótica, é o fisco indo lá e falar, eu estou pleiteando uma compensação aqui, mas caiu. Oi? Andréia caiu? Interrompo, presidente, quando ela volta? Eu acho que como ela já votou, você pode continuar até ela voltar. Então, assim, em princípio, me parece que eu deveria dar o meu tratamento sobre outra perspectiva, que é o que o contribuinte pleiteia. O que, assim, de certa forma, enfraquece, vamos dizer, a posição do contribuinte, é que esse é um pedaço do crédito. Você dizer que você tem o crédito, confessá-lo, registrá-lo na contabilidade e, aí, se for o caso, levar para frente. Mas o fato de você ter em DCTF também não o exime de ter contabilmente. Então, aqui, ressalvando a possibilidade até de alterar esse voto mais à frente, mas eu vou acompanhar pelas conclusões, porque eu entendo que aqui o foco não é a DCTF, a ausência da DCTF, ele não comprovar o crédito que ele vinha pleiteando. Então, assim, ele não se desincubiu de pleitear que ele tem um crédito. Não sei se eu consigo me fazer claro. No conhecimento, você acompanha as ponderações da Ideli. Então, eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Tá. É isso. Presidente, eu caí, desculpa, tá no... Eu vi, nós vimos que você caiu, mas como você já tinha votado, ele estava só explicando o voto dele, que eu estou esperando só para ver
Então, no conhecimento, você acompanha a Edeli, no mérito? No mérito, eu acompanho a relatora pelas conclusões, tendo em vista que eu entendo que o núcleo central aí é a comprovação do direito creditório e não a confissão de dívida em si. Certo. Conselheiro Alexandre. Obrigado, presidente. Com relação ao conhecimento, eu voto pelo conhecimento, e com relação ao mérito, eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Caio. Conselheira Rita. Eu acompanho o voto da doutora Edeli. Eu também acompanho a Edeli, muito embora o despacho de admissibilidade seja meu. A história de mudar o seu voto. Então, ficamos o seguinte: o recurso da contribuinte é conhecido em relação... No mérito, acompanho a relatora, tá? Então, o recurso foi conhecido só em relação a 2 matérias, e para essas 2 matérias foi negado provimento por maioria. Vencida a conselheira Lívia, no que diz respeito a essa segunda matéria, e os conselheiros Caio e Alexandre em relação à primeira matéria. É isso, não é bem isso? No conhecimento também foi alguém não conheceu em relação à primeira matéria? Não, todos conheceram em relação à primeira matéria e todos conheceram em relação à segunda matéria. Então, eu vou ter que designar Edeli para redigir o voto vencedor de não conhecimento da terceira matéria, né, porque o conhecimento foi parcial, vencida a relatora e o conselheiro Fernando, e o conselheiro Caio, o conselheiro Alexandre, que conheciam integralmente. Então, conhecimento parcial, vencidos a relatora, conselheiro Caio, conselheiro Fernando e o conselheiro Alexandre, que conheciam integralmente. No mérito, negado provimento por maioria, vencidos os conselheiros Lívia, que dava provimento parcial, Caio e Alexandre Evaristo, que davam provimento integral. O conselheiro Matosinho acompanhou a relatora pelas conclusões. É isso? Gente, eu dava provimento com relação a uma matéria, mas com isso eu dava provimento integral ao recurso. Mas dentro do que você conheceu, né? Mas para fins de decisão, o seu provimento é só parcial. Se eu olhar mais... Não, porque na primeira matéria o seu é parcial. Você não dava provimento na primeira matéria, pelo menos eu não notei isso. Mas é que as matérias, elas derrubam o crédito só que a gente está discutindo. E pela segunda matéria, eu dou o direito do contribuinte integralmente. A primeira matéria, para mim, eu voto com a presidente, não é com a relatora. Por ela, eu não dou provimento ao recurso, mas pela segunda matéria, eu dou provimento ao recurso. E a matéria é capaz de dar provimento ao recurso integralmente. Então, acho que a gente não devia separar por matérias. É porque eu separo por matéria. Eu dei tudo por separo por matéria. O problema é que eu estou anotando por matéria. Não, é que assim, eu dei tudo o que ele quer, eu dou o crédito, eu reconheço, eu homologo a compensação dele, então não dá para dizer que eu dou provimento parcial, só porque eu não concordei com o fundamento, porque não é matéria, é fundamento, eu acho, né? Tá certo. Pensando alto aqui. Conselheiro Caio colocou a mãozinha, conselheiro Andréa também.
há séculos, com a mãozinha. Mas, não, pode deixar, o Caio pode falar, depois eu falo. Um milissegundo, senhora Fernanda Lívia, eu fiquei com a impressão, desculpa, tá? Errada, que você tinha dado provimento parcial. Conselheira Andréa. Só para contextualizar, presidente, que para mim, as três divergências, elas se complementam. Então, eu tratei do caso no mesmo contexto argumentativo. Está na linha da Lívia. Isso. Então, só para deixar claro. É que quando eu começo anotando por divergência. Para mim, facilita a vida depois. Conselheiro Matosinho pediu a palavra e depois conselheira Edeli. Só queria pedir declaração de voto para ver se eu traduzo esse meu raciocínio aí para o papel. Conselheira Edeli. Só concordando com a André que o conhecimento parcial não afeta em nada a decisão de mérito dela. Realmente a terceira matéria ela tem uma sobreposição, né? Então, o fato de não conhecê-la, ainda assim o recurso especial da contribuinte afeta todo o litígio. Então, conhecimento parcial, designado Edeli. Mérito, negado provimento, por maioria vencidos Lívia, Caio e Alexandre. Dever Matosinho. Ok? Aí vocês se viram aí para dizer o que é que vocês querem nos seus votos. Declarações. Ok, patrono? Obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos. Boa sessão. Boa tarde. Bom, não vou dar intervalo não, tá? Se eles não se aguentam aí, a gente vai no 22, porque tem patrono, aí depois a gente interrompe, pode ser? Então, vamos chamar, Tainá, por favor, o patrono do item 22, que está esperando, processo da relatoria da conselheira Edeli. Ok, presidente. Item 22 da pauta, doutora Olival. Mariana, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Obrigada. Boa tarde, doutor Olival, está nos ouvindo? Boa tarde, eu ouço. Vocês me ouvem também? Sim, senhor. Vamos então começar com o processo 10.880.015.062.9707 de relatoria da conselheira Edeli, com a palavra. Recurso especial da contribuinte em face do acórdão 301.001847, que negou provimento ao recurso voluntário, emenda aí transcrita. Trata-se de reconhecimento parcial de pedido de restituição acumulado com pedidos de compensação por utilização de saldo negativo de RPJ de 93, reconhecimento parcial em razão da comprovação parcial de retenções deduzidas no período. A autoridade legal de primeira instância deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade para anular as compensações indevidamente associadas a esses autos, porque vinculados a outro direito creditório, homologar tacitamente as compensações pleiteadas há mais de 5 anos da ciência do despacho decisório convertidas em decomp, e deferir os pedidos de compensação até o limite do direito creditório reconhecido. O colegiado ao qual, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário, rejeitando provas de retenção distintas dos comprovantes de retenção previstos na legislação e mantendo a decisão de primeira instância na parte que negou a homologação tácita a compensações vinculadas a crédito de terceiros. Cientificada a contribuinte opôs embargos, arguindo contradição que não foi admitido, seguindo-se recurso especial no qual arguiu divergências parcialmente admitidas. Aí o primeiro item, a comprovação de retenção por outros meios não foi admitido,
sobe apenas a questão da homologação tácita de compensações realizadas com crédito de terceiros. Em paradigmas indicados, então, admitido em parte, a contribuinte apresentou agravo contra essa decisão, mas o recurso foi rejeitado, cientificado em 26/11/2009. Aduz na parte admitida de seu recurso especial que os pedidos de compensação com créditos terceiros foram apresentados em novembro de 98 e apenas em maio de 2005 analisados. No momento da formalização das compensações, inexistia vedação legal a esse tipo de compensação, e aguardavam decisão que somente foi proferida após transcorridos 5 anos do protocolo, entende aplicável o artigo 74 da norma 430, discorde da limitação que estaria presente no caput e prossegue com os argumentos aí transcritos, acredito que serão abordados na sustentação oral. Os autos foram remetidos à PGFN e retornaram contra razões nas quais ela defende o não conhecimento de recurso, porque não demonstrado dissídio, visto que o entendimento da decisão recolhida bem como os paradigmas está baseado na análise prática, no mérito defende a manutenção, porque o colegiado Alpá fez uma leitura bastante precisa da legislação de regência e se contrapondo à conversão em decomp desses pedidos de compensação por crédito de terceiros. Pede que seja mantido o acórdão atacado. Em síntese, é o relatório. Senhor patrono, eu vou controlar o seu prazo, seu tempo por aqui, tá certo? Podemos começar. 15 minutos, podemos começar. Ok. Boa tarde a todos, senhora presidente, aos demais conselheiros da Câmara Superior. Vou fazer breves considerações, porque este assunto, certamente, ele é bastante conhecido de todos os senhores conselheiros. Como já disse a relatora, é um pedido de restituição, né, que tem origem em crédito, saldo negativo no imposto da pessoa jurídica, lá de 1993, e com correlatos pedidos de compensação. A DRJ, ela declinou o pedido de reconhecimento do saldo negativo no primeiro tópico, por entender que o único documento que serviria para o fim de comprovar as retenções do imposto de renda na fonte seria a DIRF, tá? A DRJ também homologou tacitamente pedidos de compensação com débitos próprios e deferiu os pedidos de compensação com débitos de terceiros, mas não os converteu em declaração de compensação, conforme a autorização legal que sobreveio, abordarei mais adiante. Essa parcela não homologada das DECOMPs, ela foi objeto do recurso voluntário, que, em síntese, ele teve por maioria de votos o seu provimento negado, e, em síntese, decidiu da seguinte forma. Eu acho importante destacar que os fundamentos do voto do recurso, do voto vencedor do recurso voluntário, eu extraio que, independente das provas carreadas aos autos que comprovam a retenção do imposto de renda na fonte pelas instituições financeiras, aqui eu me reporto às folhas 114 e 168, apenas para referência, a turma ordinária decidiu que somente, assim da mesma forma que a DRJ, somente a apresentação da DIRF seria apta a ensejar o reconhecimento do direito creditório da recorrente. E no que tange a homologação tácita dos pedidos de compensação, também manteve o mesmo entendimento da DRJ, que apenas os créditos e débitos próprios seriam possíveis de compensação à época. Dessa forma, interpusemos recurso especial que está ora sob julgamento. Então, vou me ater aqui apenas destacar, porque é sabido que nós não estamos aqui para analisar as provas carreadas aos autos, mas sim o dissídio de jurisprudência deste recurso do acórdão recorrido, com alguns outros acórdãos que foram proferidos, inclusive no tópico 2, por esta primeira turma da Câmara Superior. Em relação ao item 1, eu gostaria apenas de destacar que diz respeito ao imposto de renda na fonte, alguns trechos do acórdão recorrido que eu peço licença aqui para fazer uma breve leitura, né? A turma ordinária negou provimento ao recurso no que atinge ao imposto de renda na fonte, na composição do saldo negativo, ao admitir como prova tão somente a DIRF, né? Eu já fiz ali em cima a ressalva que o destaque do fundamento do voto vencedor, que por maioria negou provimento ao recurso voluntário, que ressaltou que, independente das provas carreadas aos autos,
comprovando a retenção do imposto de renda na fonte pelas instituições financeiras, somente a DIRF seria possível, somente a DIRF seria o documento hábil a comprovar o direito creditório da recorrente. E essa decisão, ela vai de encontro a outro acórdão proferido, o acórdão paradigma 195.00.105, proferido no processo final 2003-74, que está colacionado a um recurso especial, do qual eu extraio aqui um breve trecho que conflita em sentido diametralmente oposto ao acórdão recorrido. Que o saldo negativo ele pode sim ser comprovado por documentos hábeis e idôneos, não se limitando aos comprovantes de rendimento fornecido pelas fontes pagadoras. Ou seja, a comprovação da retenção na fonte do imposto também poderá ser realizada por outros documentos, não se limitando à apresentação da DIRF. Ou seja, nessa breve leitura é muito fácil de identificar a divergência jurisprudencial do acórdão recorrido com esse acórdão paradigmático indicado no recurso especial e acostado aos documentos que instruíram o recurso especial. Da mesma forma, o outro paradigma colacionado em cotejo neste momento diz respeito ao acórdão número 1102-00670, proferido no processo final 2009-32, da primeira Câmara da segunda turma ordinária da primeira sessão do CARF. Um breve trecho aqui apenas para demonstrar a divergência. Quando demonstrada nos autos, a apropriação da receita correspondente, ainda que não tenham sido apresentados todos os informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras, admitir-se-á o crédito que compôs o saldo negativo. Dessa forma, em relação ao tópico número 1 do imposto de renda na fonte, como demonstrado nos dois paradigmas acostados ao especial, clara divergência com o acórdão recorrido, e em casos análogos ao ora discutido, a recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do recurso e uniformização da jurisprudência no tocante à comprovação da retenção na fonte e, consequentemente, o reconhecimento do direito creditório no saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica. Passando agora ao último tópico, que é objeto do recurso especial, que diz respeito à homologação tácita dos créditos e débitos de terceiros, né? Isso também é um tema já bastante conhecido do CARF, da Câmara Superior e das câmaras baixas. O acórdão recorrido, novamente eu peço licença para ler um breve trecho da turma julgadora, que entendeu que a homologação tácita da compensação apenas abrangeria pedidos de compensação de créditos e débitos próprios, nos termos do artigo 74, caput, parágrafos 4º e 5º da Lei 9.430/96, não se aplicando às compensações realizadas que envolvam créditos e débitos de terceiro. Este acórdão, este trecho aqui, esse tópico do acórdão recorrido também conflita em sentido diametralmente oposto a dois acórdãos paradigmáticos que indicamos no recurso especial, proferidos por esta primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que ela consignou que não existe restrição para a aplicação da homologação tácita em relação aos pedidos de compensação com débitos de terceiro. O primeiro dos acórdãos paradigmáticos é o número 9101-001-832, proferido no processo final 2002/56, cuja ementa diz o seguinte: pedido de compensação com créditos de terceiros. Aqui eu vou até me furtar a discorrer, falar muito a respeito da convolução destes pedidos de compensação em declaração de compensação, uma vez que eles são anteriores à alteração legislativa, né? O artigo 49 da Lei 10.637 de 2002, que alterou o artigo 74 da Lei 9.430, ela entrou em vigor apenas em 1º de outubro de 2002. Logo, todos esses pedidos eles foram convoluados em declaração de compensação. E desta forma, aplicam-se da mesma forma as disposições dos parágrafos 4º e 5º da Lei 9.430 no artigo 74, que tratam da homologação tácita dessas declarações de compensação, uma vez que transcorridos prazo infinitamente superior a 5 anos, né? Aqui uns breves relatos que eu gostaria de destacar para a atenção dos senhores e senhoras conselheiros a respeito do acórdão paradigmático final 832. Convolução e declaração de compensação. A Instrução Normativa 41 de 2000
ao vedar a compensação de créditos com terceiros, ressalvou os pedidos formalizados perante a Secretaria da Receita Federal até o dia imediatamente anterior ao da entrada em vigor do referido ato normativo, os quais permaneceram com todos os seus efeitos. Assim, nos termos do parágrafo 4º do artigo 74 da 9430, com a redação da nova legislação, devem ser considerados declaração de compensação desde o seu protocolo, aplicando-se-lhes o disposto no parágrafo 5º do mesmo artigo, com a redação da nova legislação. E mais um trecho deste voto que diverge frontalmente do acórdão recorrido. Como os pedidos de compensação com créditos de terceiro formalizados até 10 de abril de 2000 permanecem com todos os seus efeitos, que é exatamente o caso concreto, por força da ressalva contida na IN 40 de 2000, nos termos do artigo 74, parágrafo 4º da 9430, devem ser eles considerados declaração de compensação. E dessa forma, de acordo com os dispositivos legais aplicados que eu acabei de mencionar, contados da protocolização do pedido, fica a compensação homologada. Esse acórdão paradigmático indicado no recurso especial proferido por esta mesma primeira turma deu provimento ao recurso especial em sentido oposto ao acórdão recorrido. E agora, por fim, o último paradigma indicado pela recorrente, que também foi proferido por esta mesma primeira turma da Câmara Superior, ele vai no mesmo sentido, ao consignar que os pedidos de compensação de débitos com créditos de terceiro, albergados pelo artigo 15 da IN 2197, devem ser considerados válidos, inexistindo, portanto, restrição à incidência do parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430, que prevê o prazo de 5 anos para homologação da compensação. Portanto, de acordo com os acórdãos paradigmáticos indicados, também no tópico 2, que diz respeito à homologação tácita dos débitos de terceiro nos pedidos de compensação, não há óbice a aplicação do parágrafo 4º do 74, já que ele previu que todos os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa seriam considerados decompes e, portanto, os efeitos do artigo 74 e a homologação tácita se aplicam ao caso concreto. Dessa forma, continuando aqui à disposição para qualquer esclarecimento, a recorrente pugna pelo conhecimento do recurso especial e o provimento com a reforma do acórdão recorrido, uma vez demonstrado claramente o dissídio jurisprudencial nos 2 tópicos recursais. Agradeço e continuo à disposição. Ok. Relatora. Estou confirmando aqui, né, a primeira matéria ela não teve segmento, o contribuinte apresentou agravo e foi rejeitado agravo, né, então, embora já seja matéria sumulada, né, aqui a divergência, a dessemelhança entre os casos se pautou nas provas, né, que foram analisadas no recorrido e no paradigma, né, não foi só na questão jurídica do comprovante de retenção ser ou não prova, né, então acabou não tendo segmento e nós não reformamos, né, decidimos de acordo com o segmento que é dado pela presidência da Câmara, então aqui o conhecimento e o mérito vão se pautar, estão dentro dos limites da admissibilidade. Então, a Procuradoria contesta a admissibilidade, dizendo que não estaria demonstrado dissídio, mas eu discordo. No recurso especial está evidenciado que, enquanto a decisão recorrida faça a aplicação dos artigos 74, parágrafos 4º e 5º na nova redação da 9.430 para 10.637, para pedidos de compensação de débitos próprios com crédito de terceiros, os paradigmas admitem tal aplicação na hipótese de pedidos de compensação formalizados na vigência do artigo 15 da IN 2197, né, na medida em que nesses outros pedidos de compensação são de 98, né, foram apresentados antes da revogação dessa permissão pela IN 41/2000, não há óbices ao segmento do recurso especial, então na parte admitida conheço do recurso. No mérito, a contribuinte demonstra o dissídio jurisprudencial a partir de julgados dessa turma em 2013 e 2014, que validaram essas compensações, mas desde 2017 esse entendimento já foi reformulado na primeira turma,
Acórdão 9101002540, do conselheiro André Mendes de Moura. Acho que não tinha, só a doutora Adriana participou desse julgamento. Passo à frente, temos os acórdãos aqui, esse outro conjunto, de relatoria do conselheiro Demétrios, também renovando o entendimento contra a conversão em decomp e homologação tácita desses pedidos de compensação, com divergência da conselheira Cristiano, Luiz Flávio e Gerson Guerra. Seguindo aqui outras referências, o 4271, 4310, e transcrevo o mais recente, pelo menos era o mais recente quando eu fiz esse voto, o 4518 da conselheira Andréia, que também se contrapõe à pretensão do sujeito passivo, divergência das conselheiras Cristiane e Amélia. Em resumo, na forma da nova redação atribuída pela medida provisória 66, convertida na Lei 10.637 ao artigo 74, a compensação passa a ter caráter extintivo e, por esta razão, foi condicionada à apresentação de decomp e à indicação de crédito com os contornos do novo caput do artigo 74 da norma 430. Logo, quando o legislador traz a conversão de pedidos de compensação em decomp em parágrafo deste novo artigo 74, ele claramente condiciona essa conversão aos requisitos do caput. Assim, se o pedido de compensação tinha por objeto crédito de terceiros, não é possível sua conversão em decomp e, em consequência, não se aplicam os efeitos de homologação tácita decorrente do decurso do prazo de 5 anos contados da apresentação do pedido. Por isso, nego o provimento ao recurso especial da contribuinte. Se quiserem que eu leia algum desses votos aqui, mas eu acho que a matéria já é bem vista. Todo mundo já deve ter lido enquanto vê o seu voto, né? Enquanto a gente já, eu pelo menos já vi. Conselheira Lívia. Posição conhecida, presidente, tem acompanhado a doutora Edeli nesse aspecto, então, com a relatora. Conselheira Andréa. Com a relatora, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Com a relatora. Conselheiro Alexandre. Com a relatora, presidente. Conselheira Rita. Acompanho. Também acompanho. Então, conhecimento unânime e negado o provimento unânime. Ok, patrona? Ok, muito obrigado. De nada. Bom, vamos fazer um intervalo agora de 5 minutos e aí às 16h11 a gente retorna, ok? Fechando a gravação, por favor, doutor.